Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Meu nome é Thiago Kempen e a gente está aqui de novo para poder falar num podcast barra live. É porque a gente grava durante essa live aqui o nosso podcast que sai toda sexta-feira ao meio-dia. Então fica ligado aí que você pode assistir essa live barra podcast, seja aqui no nosso Instagram, na nossa parte de vídeos, seja no YouTube, ou até ouvindo pelo podcast lá no seu Spotify, no seu Google Podcast, no seu Apple Podcast ou como você preferir. Desses novos formatos aí que você pode assistir do jeito que quiser, né? No YouTube acelerando, diminuindo a velocidade, no áudio de podcast que é editado. E aí, Kogut, boa tarde. Thiago Kempen, quanto tempo? Tudo bom, meu querido? O pior é que é verdade, né? O pessoal pensa que a gente conversa o dia inteiro, né? Mas na dinâmica que tá a coisa, até ontem eu te cobrei, né? Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Para falar sobre estratégia. A gente fala tanto Verdade. sobre ter tempo para ser mais humano, para falar de estratégia, mas a gente mesmo tá se devendo essa aí. É verdade, nem que seja para tomar uma cervejinha online, né, cara? Opa, demorou. Isso pode ser a qualquer hora. É isso aí, pessoal da Dental Free BH, sejam bem-vindos aí, nos apoiaram no evento lá que a gente fez no Ouro Minas, aqui com o pessoal do Agape, foi muito bom. Muito Fulvio, bom, muito Michele, bom. vão entrando aí. Tatiana, bem-vinda. William vai entrar no curso de gestão em Kogut, que legal, cara. Caramba, vamos falar dele daqui a pouco aí. Tá certo. Você Com sabe que certeza. a Michele começou a ir no coach agora e ela falou que ela vai ser estilo William, né? Que o que o coach falar vai fazer rapidinho. Mas sabe que eu acabei de sair de uma reunião agora, Thiago, e conversando. Eu estava lá com o Pedro, né? Daqui a pouco ele deve entrar aí. Eu convidei ele para nossa live aí também, né, do Laboratório Estilo. Pedro, a Roberta, a gente falando sobre estratégia e comentando que é impressionante que as consultorias, agora chegando a 109 consultorias, né? Mas laboratório de prótese, principalmente, que é muito mais complexo, né? Essa parte de gestão de processo, e hoje a gente vai falar mais um pouco do laboratório. É impressionante como a estatística que nós temos interna de quem aplica, quem consegue executar aquilo que direciona, como dá um resultado assim fantástico, né, em termos de retorno, de lucro, de liberação de tempo, redução de gargalo. Isso é muito bacana, cara. Cada vez mais nos inspira a continuar desenvolvendo e aprendendo mais para poder compartilhar, aprendendo inclusive com os nossos amigos aí, né? Cada consultoria a gente aprende bastante também, né? É verdade, né? Entrou o Johnny, a Vaciele, grandes amigos aí. Com certeza. João Então, Paulo. Thiago, um beijo grande. Ó, a Bruna, minha vizinha tá aí também, né? Lucas. E aí, Thiago, vamos fazer a abertura? Bora! Para quem Partiu? não conhece aí Bora lá, ainda, né, 17:03, pessoal? né? Explica aí, Para Thiago, quem, como que funciona? pra, Como que funciona a nossa live? pra quem não conhece aí ainda, está entrando na live pela primeira vez, essa live é uma live barra podcast, porque a gente usa a gravação dessa live aqui em vários formatos diferentes. Vai para a área de vídeos do nosso Instagram, vai para o nosso YouTube para você poder assistir acelerado ou mais lento, ou você pode ouvir no formato de podcast, bem editadinho, com efeitos sonoros, no seu Spotify, no seu Google Podcast, no seu Apple Podcast. Então, você não vai perder o conteúdo. O principal é isso aí, né? Você pode escolher qual é o formato que você gosta mais, no Instagram, no YouTube ou em qualquer plataforma de podcast, Kogut. Mas não deixem de acompanhar aí as nossas lives também, porque vocês podem interagir na medida do possível. Nós temos uma equipe de suporte que está conosco e nós vamos anotando aí as questões e, na medida do possível, respondendo, interagindo com vocês. E hoje o tema vai ser muito, novamente, né, um tema crucial no processo de gestão de laboratório de prótese. Então, para você que tem um relacionamento com o laboratório de prótese, seja no sentido de ser empresário, colaborador, protético, gerente, gestor, fica aí que a gente vai falar de compartilhar com vocês uma experiência muito rica sobre um ponto que nós consideramos crucial para a paz dentro do laboratório, principalmente na comunicação interna e externa, né, Thiago? É tão importante que na metodologia To Go são 7 regras e uma dessas 7 regras é especificamente isso, né? Especificamente Então, isso. Vamos lá? é muito importante. Bora, vamos lá. Então vamos.
Gente, eu vou fazer uma pequena abertura para quem não sabe, para quem nunca ouviu a nossa dinâmica, porque essa abertura, a partir de agora, começa a gravação, a partir da abertura que vai pro Odontocast, que vai pro ar amanhã a partir de meio-dia. Então tem Spotify, Google Podcast, no YouTube também vai estar disponível, e aqui no IGTV do nosso Instagram, vocês vão poder conferir tanto as imagens dessa gravação aqui, que nós estamos fazendo aqui nessa quinta-feira, 17 horas ao vivo, ou a partir de amanhã, fica lá, episódio número 110 do nosso Odontocast. Bora, Thiago? 110. Labineto entrou aí agora, deve estar feliz da vida que chegou a fresadora nova, está recebendo Oba! treinamento com o Ney. Ô, Neto, manda um abraço pro Ney aí, cara. Fala pro Ney ligar pra gente. Bora, vamos lá. Então vamos lá. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. Tiago, curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese entre 9 e 12, agora de novembro de 2021, para quem está nos acompanhando, para quem já vem nos acompanhando. Se eu quiser fazer esse curso, se alguém aí que está nos ouvindo agora, nos vendo na live ou nos ouvindo no Odontocast, se quiser fazer esse curso, como que faz para se inscrever? Qual que é a dica que você pode deixar aí para nós aí, Tiago? É o jeito mais fácil possível, né, Kogut? A gente facilitou ao máximo aí. Então é só entrar aí no Instagram, no @comunidade K2Go, e tem o link da bio. Mas calma, não sai da live ainda, porque o link da bio não vai a lugar nenhum. Mas é só você entrar lá, você se cadastra e ainda de brinde, Kogut, leva aí um e-book com 30 páginas falando sobre gestão e com termos técnicos e outras coisas bem explicadinhos, né? Maravilha. E para você que está chegando agora, caiu de paraquedas, veio por indicação de alguém e está pensando, quem são esses doidos aí que estão fazendo uma live em formato de rádio? Sim, é um formato de rádio, porque isso daí vai para o ar na forma de podcast a partir de amanhã em todas as plataformas. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Nós temos, esse é o episódio número 110 do nosso Odontocast. Temos outros 109 episódios. E além desse conteúdo de podcast, você pode acompanhar também k2go.com.br, vários temas, todos voltados para a odontologia da nova era, pós-digital, a grande revolução da odontologia daqui para frente, na visão minha e do Thiago, desse que vos falam, é a gestão, e a gente vai continuar insistindo nesse aspecto, principalmente laboratório de prótese, que é muito complexo de se fazer gestão. Então, vamos tentar elucidar um pouquinho isso daí. E, além disso, nós temos muitos conteúdos no nosso YouTube, youtube.com/comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com/comunidade K2Go, Instagram. @comunidade K2Go. Passou dos 10 mil cliques já o nosso Odontocast, Thiago? Ainda não passou não, mas tá chegando lá. Quantos países estão acompanhando esse nosso material, Thiago? 17. Ainda não encontramos pessoas com língua portuguesa no 18º país, não. Maravilha. Então é isso aí, gente. Participem conosco, e para vocês que estão agora na live, a partir de agora a gente vai relaxar um pouco, já fizemos a abertura, então a gente vai falar do nosso tema de hoje, que é... Gerente de produção no laboratório. É um custo ou um investimento? Custo ou investimento? Custo é aquilo que você tem que fazer, você tem que pagar aluguel, entra no campo das despesas administrativas. Custo é mais relacionado a custo de produção, aquilo que envolve o bom funcionamento do teu negócio, e envolve também uma gerência, uma gestão desses custos, né, que a gente vai abordar com mais profundidade no nosso curso de gestão lucrativa para laboratório. Já investimento é aquilo que chega no momento. Como que eu encaro investimento? Toda empresa, ela tem um ciclo de vida. Então, quando você estabelece uma empresa no mercado, chega num momento que você tem que contratar mais alguém, você tem que comprar um equipamento, você tem que modernizar, você tem que se atualizar, você tem que fazer um curso, reciclar, e aí entra no campo do investimento. É naquela linha onde você tem lá um determinado nível de faturamento, um determinado nível de retorno, e quando você vê que não está mais dando conta, o dia começou a ficar cada vez mais curto, você já não tem mais braço para absorver tanta demanda que você está recebendo, então você tem que fazer um investimento. E nesse investimento, por um momento você reduz o teu lucro, mas você vê que você consegue captar mais demanda, e no momento seguinte você se coloca num próximo estágio. É que nem
assim, eu me agacho um pouquinho para dar um salto mais alto ou eu me preparo para subir mais um degrau. Então a gente vai debater sobre isso, um dos pilares fundamentais da metodologia To Go, que a gente bate forte, mesmo laboratórios aí pequenos, com 5, 6 funcionários, daí para cima, a gente insiste na importância de você começar a preparar um gerente de produção para esse laboratório. Tiago, gerente de produção no laboratório, é um custo ou é um investimento? A gente pode falar isso com um exemplo próprio, na verdade, né, Kogut? Nada melhor do que liderar pelo exemplo. A gente tem um gestor de projetos dentro da nossa empresa de consultoria e a gente tem um gerente de produção dentro do nosso laboratório e está procurando o gerente de projeto do outro projeto que a gente está começando, né? Então, a gente sempre acredita que é muito importante ter esse gerente de produção aí. Por quê? Por que eu acredito, pelo menos pessoalmente, aqui eu acredito que é muito importante, né? Porque é uma pessoa dedicada 100% a deixar as coisas organizadas, né? Uma das frases que eu mais ouço aí dentro de um laboratório, de uma clínica, é: eu queria organizar mais as coisas, mas eu não tenho tempo. Eu queria organizar mais as coisas, mas eu não tenho tempo. E esse gerente de produção, o trabalho dele é especificamente esse, né? Seja você trabalhando com agendamento direto, seja você trabalhando com a entrada de trabalho, né, em linha de produção, ele consegue organizar as prioridades, as necessidades do laboratório e pensar. Então, na verdade, eu entendo que ele é um investimento e é um investimento que traz um retorno muito rápido para dentro do laboratório. Mesmo que você não tenha um movimento suficiente para aquilo ali no momento, o gerente de produção ter essa função, nem que seja você executando essa função como gerente de produção durante um tempo, para criar a função antes de trazer uma pessoa que não conhece a função, né? É muito importante e é de fato um investimento, porque traz retorno para o laboratório, né? Ele traz retorno, traz muito retorno, a gente sabe disso, depois de tantas aplicações e até nos clientes atuais aí de consultoria e assessoria, e principalmente ele traz paz, porque não tem nada pior, tá? Muitas vezes eu já vi, eu converso diariamente, né? Hoje foram não, 7 reuniões que eu tive aí com pessoas aí, a maioria de laboratórios de prótese do Brasil. E a reclamação é a mesma. Tem gente aí que está ganhando dinheiro, está conseguindo produzir, principalmente agora nessa época, a gente sabe que tem o efeito da sazonalidade, né? Laboratório de prótese, a partir de outubro, novembro, até a primeira quinzena de dezembro, a tendência é aumentar muito o movimento e aumentar as dores de cabeça, aumentar os problemas e reduzir a paz. E principalmente você trabalhar sossegado. Principalmente, não só o retorno financeiro, que ele traz um retorno financeiro, a gente consegue medir isso. Mas você trabalhar sossegado, dentro daquilo que você gosta de fazer. Por mais que você não esteja mais na bancada, você já tem uma empresa mais consolidada, você trabalha mais na gestão, mas você tem que ter alguém cuidando dos processos, alguém cuidando da produção. Isso daí é fundamental. E o exemplo nosso aí, nós temos o Vitor Alves, que está aí conosco, aí nos ouvindo aí nessa live podcast, e o Vitor é nosso gerente de produção da K2Go. Como que funciona a K2Go hoje? Nós temos 4 consultores e 2 pessoas de suporte. Tá? 2 ficam baseados em Curitiba e 4 ficam baseados em Minas, em Belo Horizonte. Então, imagine, nós atendemos muitos clientes. Atualmente nós estamos atendendo em torno de 30 empresas. Tá? São Entre as que 9 assessorias e 25 consultorias ativas. Exatamente. Então, assim, nós temos empresas que nós estamos fazendo consultoria, empresas grandes, pequenas, médias, empresa de um funcionário onde o dono nos procurou e hoje eu tive eu estava conversando com ele, porque ele quer começar a expandir, ele quer contratar o seu primeiro funcionário, então ele nos procurou no momento adequado, que a melhor coisa é poupar esse tempo de curva de aprendizado, né? Para nós melhor coisa é construir fácil. um engenheiro para sua obra, né, cara? Exatamente. A melhor coisa, você comprou o terreninho, contrata lá um arquiteto, um engenheiro para fazer o projeto, é melhor do que você pegar assim, muitas vezes um prédio que foi mal construído e a gente tentar consertar. Então, a gente tem esse contato aí com as pessoas e a gente sabe o quanto que é importante você ter essa comunicação. E para isso que nós temos, você estava falando agora do Vitor, né, nosso gerente de produção, ele está sempre atento. Nós trabalhamos no sistema Kanban, a gente utiliza o Trello para comunicação, a gente utiliza também os grupos de WhatsApp, então assim, qualquer coisa que ficou meio pendente, fizemos uma reunião, fizemos uma entrega online gravada, eu não preciso ficar mandando WhatsApp
pro Vitor. Eu não preciso ficar mandando WhatsApp para dizer para o Thiago que, olha, acabei de sair de uma reunião de finanças no laboratório e identifiquei que tem uma melhoria de processo. Por favor, entre em contato. Olha só quanto tempo que eu perderia no meu dia. Então, o que eu faço? Eu entro no cartão, na ficha técnica daquele cliente específico e coloco @board, o nosso composto. Todos vão tomar conhecimento do que foi conversado, quais são os próximos passos. E eu marco o Thiago e digo, olha, Thiago, dá uma olhada lá, porque tem um problema lá, o lead time lá está em 30 dias, eu acho que a gente consegue resolver se mexer um pouquinho no processo para o Thiago entrar em ação. E vice-versa. E quem controla isso? Quem faz o upload de informações, o download de informações, quem fica nos cobrando? O nosso gerente, que é o Vitor. Agora imagine isso, nós estamos falando sobre a importância do gerente de produção no laboratório de prótese. Agora imagine você que é dono de um laboratório, não importa o tamanho, tá, gente? Você pode ter 1, 2 funcionários, 30 funcionários, 50, 60 funcionários, como tem empresas que nós atendemos atualmente. Imagine você fazendo lá o que você quer fazer, o que você precisa fazer, o que você gosta de fazer, e você ter alguém cuidando de todas as etapas. Desde o momento que entra o serviço, triagem técnica, a construção da agenda, para onde que vai, dá para entrar em produção, não dá para entrar em produção, te dando essa tranquilidade. E tudo isso num sistema de comunicação online, que você não precisa sair da tua bancada, da tua cadeira, você está vendo o que está acontecendo. Toda a comunicação feita numa plataforma. Isso daí é sonho ou realidade, Thiago? É tão realidade que o nosso gerente de produção do laboratório está assistindo a live aqui, né? O William faz esse gerenciamento de produção, ele veio de um laboratório bem conhecido, né? E aí está agora entrando num novo desafio de ser um gerente de produção em um laboratório totalmente digital, né? Que é lá em Porto Alegre, para depois que quem quiser conhecer pode nos perguntar que a gente mostra sobre o laboratório, né? Então é muito importante a gente ter esse gerente de produção, Kogut. E eu vou fazer uma analogia aqui, trazendo de uma área que eu sempre dominei muito, que é a parte de tecnologia, né? Empresas de tecnologia, eles usam uma metodologia que chama Scrum. Para quem quiser procurar aí depois, no YouTube tem muito vídeo ensinando sobre isso. É SCRUM, Scrum. Essa parte do Scrum, Kogut, ele tem uma política bem simples, né? A primeira política é a transparência total, todo mundo saber sobre tudo que está acontecendo naquela produção, né? Isso a gente consegue muito bem com o Trello, por exemplo, né? A segunda coisa é que divide em 3 tipos diferentes de pessoas trabalhando naquele projeto. A gente tem os Project Owner, que são os donos do projeto, que definem as metas e para onde a gente tem que ir, que é como se fosse o dono do laboratório de prótese, o dono da clínica, por exemplo, né? Agora, no sistema Scrum funciona para um negócio de produção, igual um laboratório, não é igual uma clínica. Por isso o gerente de produção é importante. No Scrum, ele mostra o Scrum Master. O que é o Scrum Master? Eu brinco que é o mestre Yoda dessa metodologia, né? Que é você conseguir ser, primeiro, o guardião daquelas regras e a pessoa que vai cobrar aquelas metas, que vai organizar para que isso tudo rode, né? Ou seja, o Product Owner define ali quais são as regras daquela empresa, quais são as metas, para onde que a gente quer ir, e o Scrum Master, né, aquele guardião das regras, ele garante que a gente vai conseguir chegar naquele lugar. Como que ele garante isso? Direcionando o Dev Team, que é a equipe de produção, né? Então, fazendo analogia, é literalmente a equipe de produção do laboratório, o pessoal do gesso, do CAD, da cerâmica. Ou seja, né, mesmo em outras áreas muito diferentes, quando a gente pensa em um projeto, e principalmente um projeto complexo, quando a gente fala de sistema Scrum, é de projetos complexos, né? Eles falam que é para organizar um framework complexo de uma forma simples. E um laboratório nada mais é do que uma estrutura, né, complexa. Então, quando a gente tem um gerente de produção, ele é essa pecinha, é o guardião das regras, das normas do laboratório e quem consegue colocar para rodar o dia a dia mesmo. Por quê? Porque você, como Product Owner, ou você está muito preocupado com a estratégia de como você vai chegar lá, ou você está trabalhando demais na operação, né? E na operação, geralmente, você está trabalhando na cerâmica, no CAD, outra coisa do tipo. Então, você precisa de uma pecinha muito importante, que é esse gerente de produção, que o único e exclusivo trabalho que ele tem é de defender as regras do laboratório, cobrar que ele estiver cumprindo aquelas regras e de colocar para rodar todos os trabalhos redondos e resolvendo aqueles problemas para que a produção seja minimamente envolvida nessa resolução de problemas.
Calma, gente, calma, não se desesperem, não nos abandonem, continuem. A gente vai começar a traduzir, procurar simplificar cada vez mais isso aqui, até você pensar em como que você pode aplicar isso no teu dia a dia. Scrum, Product Owner, caramba, parece uma coisa assim muito distante, mas não é. Isso daí são coisas que a gente já implementa na consultoria e na assessoria, a gente recomenda. Vamos lá. Eu tenho hoje, quais são os grandes... Tiago, vamos lá, vamos fazer um mapeamento. Pega um laboratório de prótese tradicional, tá? O que que eu tenho? Eu tenho lá um setor de CAD, eu tenho uma impressão 3D, eu tenho um CAM também, eu faço usinagem, mas também tenho meu forninho de injeção, posso ter ou não metal, né? Então tem aquela produção assim tradicional de um laboratório. Vamos lá, Tiago. Quais são os principais gargalos nesse processo? Né? Vamos tentar primeiro compartilhar com vocês e principalmente se a gente falar aqui alguma besteira ou se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, entra aí, manda uma mensagem, na medida do possível a gente vai ficar interagindo, tá bom, gente? Então, vai entrar um serviço para a produção. Quais são os principais gargalos que a gente identifica na consultoria, Tiago? Do O começo até o primeiro, final. tá, o primeiro gargalo ali que a gente tem é a falta de informação que vem do dentista, né? Tá faltando qualquer componente ou alguma coisa do tipo. O segundo gargalo é data, né? Não saber em que Vamos, dia que... vamos ficar já nessa entrada aqui. Vamos fazer não, é só para ter uma dinâmica, assim, uma lógica de entendimento, de traduzir isso daí para o dia a dia de quem está nos ouvindo agora. Tudo bem. Todos aí, gente, mandam um oi, mandam um sim, isso acontece comigo, isso não acontece comigo. Nós temos uma estatística interna de que praticamente 50% dos trabalhos que entram no laboratório vem faltando alguma informação para a produção do dentista, desde cor, nome e sobrenome do paciente, implante, registro de mordida, enfim. Sempre vem faltando alguma coisa, daí fica aquele eterno WhatsApp. Acontece com vocês ou não acontece? Vamos lá, gente, começa a interagir aí. Tiago, gerente de produção, como que ele pode ajudar, contribuir nesse gargalo que já pega lá metade de toda a produção que vem para o laboratório? Depois eu vou falar isso do ponto de vista econômico, então fiquem aí que está muito legal, a gente vai dar um sentido muito bacana em tudo isso que a gente está falando. Como que o gerente de produção pode contribuir nessa primeira etapa? Ele pode contribuir de duas formas, né? A primeira é prevenindo e a segunda é remediando, né? Prevenindo é apresentando um termo de parceria para os clientes, mostrando regras bem claras do laboratório e definindo quais são os itens obrigatórios que tem que entrar para a produção daquele trabalho, né? Que a gente sabe que parece muito complexo, mas, gente, funciona, funciona e funciona. Então, vale muito a pena e a melhor forma possível é ter o termo de parceria para ter o embasamento para você poder se posicionar e cobrar do dentista depois o que é de fato. Por quê? A gente sempre cobra falando, ele nem sabe, ele nem manda todas as informações. Mas será que ele sabe quais são as informações obrigatórias? Claro que ele sabe, ele é formado em odontologia, ele é dentista, ele tem que saber. Gente, o que é óbvio só é óbvio quando é dito. Então se comunique com o seu cliente, defina regras claras e aí você pode se embasar para se posicionar. Então, a primeira forma que o gerente de produção pode trabalhar aí é apresentando esse termo de parceria, que é aquilo que eu falei, né? Os donos do laboratório, eles definem as regras e ele é o guardião dessas regras, né? A segunda forma é remediando. Então, como assim? Aconteceu um problema. A gente tem, por exemplo, uma checklist dentro do laboratório falando, olha, isso aqui são os itens obrigatórios. Se não vier algum desses itens, a gente não vai colocar para produção, vai entrar para o estacionamento. Entrou o trabalho no estacionamento, aquele gerente de produção é quem vai ser o responsável técnico por entrar em contato com o dentista para falar que está faltando algum tipo de material específico e explicar a importância daquele material e o porquê que faz agilizar a produção. E é interessante a gente entender essa parte. Não é simplesmente solicitar o que estava faltando de informação. É explicar a importância e a necessidade daquele item para a entrega do trabalho dentro do prazo, com a qualidade necessária, e para manter, inclusive, os custos do laboratório para o dentista, né? Então, tem que explicar tudo direitinho, não simplesmente jogar a pedra assim, eu preciso dessa informação, você me manda agora? Não, então... Não, a gente precisa explicar a importância daquilo lá mesmo, né? Então, tem duas formas preventivas que eu vejo aí, Kogut. Então, Tiago, mas pensa o seguinte, agora fazendo aqui o advogado do diabo, muita gente está nos escutando agora e vai nos escutar no Odontocast, mas assim, o meu dentista fala, cara, Tiago, você é o gerente de produção aqui do nosso laboratório. Você está começando a complicar, velho. Você está olhando só o lado do laboratório.
Vamos ver. Oi, Thiago, voltou? Voltou? Então era você mesmo. Então, assim, ó, vamos supor que eu sou aquele dentista do tempo que eu mandava trabalho para o teu pai e você trabalha hoje como gerente de produção no laboratório dele, no estúdio Juan Kempen, né? Eu falo, Thiago, você está complicando, querendo complicar a minha vida, cara. Quando você nasceu, eu já mandava trabalho para o teu pai. Cara, eu mandava lá, olha, me liga, ele me ligava, a gente resolvia. Você está querendo complicar a minha vida? Se acontecer uma coisa dessa no laboratório, de que maneira que você poderia me explicar a importância de ter essas informações obrigatórias de produção? O mais importante na comunicação com qualquer pessoa, né, seja seu cônjuge, seja seu parente, seja seu cliente, é a transparência. Então você tem que ser transparente e falar com ele que as informações que você está solicitando é o mínimo de informação necessária para poder produzir o trabalho com a qualidade necessária dentro do prazo e pensando não no laboratório e nem no dentista, mas principalmente no principal interessado, que é o paciente, né? Quando a gente consegue entender isso, tem essa visão empática de entender que o paciente é o principal envolvido nesse caso aí, que não tem aquela disputa de ego ou qualquer outra coisa entre o dentista e o laboratório, que dentista, eu preciso receber essas informações porque eu quero entregar esse trabalho com a melhor qualidade possível dentro do prazo para que o seu paciente saia extremamente satisfeito e dessa forma nós dois ficamos extremamente satisfeitos. Essa é uma forma. E também você pode complementar, dependendo da situação que você encara, você, no caso, fazendo esse papel aí do gerente de produção, também comentar, olha, doutor ou doutora, né, nós entendemos a sua realidade na clínica, não é sempre que você consegue fazer uma boa moldagem, não é sempre que o paciente está disponível aí para remoldar, mas entenda que quanto mais a gente seguir a regra, quanto mais tiver essas informações obrigatórias, mais rápido eu vou te entregar. Já pensou eu liberar para você metade do teu tempo de cadeira, um trabalho que eu estou entregando em 10 dias, eu consegui entregar em 5? Olha só a alegria do teu paciente, olha só o tempo. O maior recurso que nós temos hoje, seja na clínica, seja no laboratório, é o fator tempo, tá? Só para trazer uma medida de tempo, uma coisa que a gente calcula aqui, a gente ajuda os nossos parceiros aí de consultoria e assessoria a controlar, é o lead time, né? A entrada desde o momento que entra até a hora que sai o trabalho. E tem laboratórios que nós pegamos que são extremamente eficientes. Eles têm uma média, às vezes atendem mais de 100 dentistas ao longo do mês, dentistas diferentes, né? E conseguem entregar com menos de 7 dias. Nós temos muitos casos assim dentro da consultoria. E por quê? Porque eles sabem dizer não. O trabalho não dá para produzir, já nem entra para a produção, né? Ou pelo foco que ele tem lá, do tipo, do nível de serviço que ele agrega. Agora pense, tem laboratórios que demoram 30 dias em média para entregar, claro. Cada um tem a sua particularidade, a sua característica, o seu modelo de negócio, o seu modelo de produção. Mas pensa, esse laboratório de 30 dias, se conseguir reduzir para 15, você vai conseguir. Olha o quanto você consegue liberar de tempo, de mão de obra, e se você conseguir gerar 2 vezes a finalização de pedidos, trazendo de 30 para 15, você simplesmente duplica a tua capacidade de faturamento. Exatamente. Concorda, Thiago? Exatamente. Isso aí é interessante, né, Kogut? Esse laboratório aí que tem 5 mil, que faz o lead time em 5 dias, ele está fazendo consultoria. Agora o seu laboratório aí que está fazendo lead time de 20 dias, 30 dias, está pensando que não precisa de consultoria, né? Mas tudo bem, vamos voltar para o assunto real aqui, né? É muito importante, principalmente essa parte do lead time, porque o trabalho específico do gerente de produção é cuidar desse lead time. Quanto menor, melhor. E isso pode, inclusive, ser uma meta para esse gerente de produção, né? Olha, o nosso lead time é X. Se você diminuir ele para tanto, você vai ganhar uma participação nos lucros, ou um bônus, ou alguma coisa desse tipo, né? Por quê? Porque o gerente de produção, ele pensa o dia inteiro em tempo mesmo. E aí, Kogut, uma coisa, você falou sobre economia de tempo, por exemplo. Na maioria dos laboratórios de prótese é muito comum que todas as caixinhas fiquem na bancada, né? Então, por exemplo, eu estou ali aplicando cerâmica, eu tenho 10 caixinhas na minha bancada. Mas não necessariamente todas aquelas caixinhas precisam ser produzidas naquele dia para serem entregues no dia seguinte, né? E aí isso gera uma sensação de urgência gigantesca, isso em qualquer pessoa. Por quê? Você está vendo 10 caixinhas, você quer entregar 10 caixinhas. E aí a figura do gerente de produção é muito importante exatamente para poder definir quais caixinhas devem ou não ser produzidas naquele dia, e aí elas ficam disponíveis para aquele profissional poder trabalhar somente quando for necessário de fato produzir, né? E aí, é claro, existem diversas formas que a gente pode fazer para facilitar o controle disso, né?
A gente tem o armário com vários nichos que a gente já criou, tem o Trello para poder facilitar, tem a união do armário nichado com o Trello para poder fazer esse controle, mas independente de ter toda essa sofisticação no controle, só de ter uma pessoa 100% preocupada em fazer agendamentos ou de gerenciar qual trabalho tem que ser entregue primeiro, isso aí já faz uma diferença na sua capacidade de gerar faturamento sensacional. Olha, um beijo grande para a Gislene, que está nos acompanhando agora, Alex Formiga, um abraço, William Dutra, Danilo Leal, nosso futuro gerente de produção, todos parceiros nossos aí de consultoria, de assessoria, a gente fica muito feliz. Inclusive, a própria Gislene pode ser testemunha, ela está agora nos ouvindo, ela tem um grande laboratório lá em Itararé, no interior de São Paulo, e ela tem não só um, mas tem 3 gerências dentro do laboratório dela, e hoje nem ela nem o Roberto, né, que são os donos do laboratório, estão na bancada, né, e segundo depoimentos que ela fez, inclusive numa live conosco, ajudou bastante esse rearranjo, colocando um gerente operacional e colocando outras gerências, fazendo esse acompanhamento, né? Ó, Gislene, Um técnico, um administrativo e um de produção, né? Gente, um técnico administrativo de produção, isso aí. Faz uma diferença absurda. E assim, só explorando um pouquinho mais o lead time, eu costumo brincar que os números conversam com a gente. E o que não é medido não pode ser controlado. Então, o que nós fazemos, né? Então, primeiro, é ter informação. Você precisa ter informação, você precisa organizar a informação. Ah, eu tenho dificuldade em organizar a informação. Agenda uma mentoria gratuita na K2Go. O K2Go está aqui, está fixado aqui para quem está nos ouvindo no podcast, comunidade K2Go, @comunidade K2Go no Instagram ou k2go.com.br/consultoria. Você vai lá e agenda uma mentoria gratuita. E se você controla a produção, você tem as informações. É a diferença entre administrar e fazer gestão. Administrar é você ter as informações. Fazer gestão é você agrupar essas informações que dêem um sentido lógico. Um desses sentidos lógicos é o que nós estamos falando aqui agora, sobre a importância do gerente de produção, é o lead time. Porque, por exemplo, se eu pego que o meu lead time médio está em 20 dias, isso é bom ou é ruim? Depende. Tá? Se eu tenho um perfil de produção que é muito voltado para estética, faceta, tá? É péssimo esse lead time. Péssimo. 20 dias é péssimo, deveria estar em 5, 7 dias. Mas pouco, Gutmann, como é que é? Porque tem alguma coisa no processo de comunicação com o dentista ou alguma coisa no processo de comunicação interna, de produção interna. Aí você tendo esses dados, você consegue ver quais são os clientes que mais contribuem para piorar esse lead time, você filtrando esse cliente, você filtra o serviço que esse cliente pediu, e a gente consegue ver se é problema de complexidade, se eu estou trazendo problema para dentro do laboratório, complexidade na produção, gargalo na produção, ou falta de informação para a produção. Olha só que lindo isso, você parar um pouquinho, respirar gestão dentro do laboratório. E é muito dinheiro. Gente, olha, depois, chegando agora em 109 consultorias, já teve casos aí de laboratório que estava todo mês fechando no vermelho, já falei isso em outra live, né, 30, 40 mil reais, em 2 meses, fazendo, sem mexer grandes coisas, tá, gente? É sem jogar uma granada e desmonta tudo e faz tudo de novo. Não. Só fazendo, como a Gislene comentou agora, tendo clareza. Não foi, Gleiton, abraço grande, não foi na Dental Fix não, tá, Gislene? Mas assim, teve a Dental Fix, quando a gente encontrou, já tinha um bom nível de gestão, a gente só contribuiu mais um pouco. Mas assim, já teve laboratório que em 2 meses só mexendo algumas questões, só alterando, mexendo em alguns processos, melhorando a comunicação, saía assim de 30, 40 mil negativo consistentemente todo mês para um saldo muito positivo, e agora pensando em investimento, pensando em pegar férias, pensando em sair da bancada. Então, isso daí é muito legal. Então, e o papel do gerente de produção passa por isso. Passou pela triagem técnica que você bem comentou, Thiago. Tem as informações, entrou. Daí nós temos um problema de comunicação interna, que esse gerente ele também pode contribuir. Dá alguns exemplos aí, e nós, tudo que nós estamos falando, gente, são custos. A gente consegue medir, é o custo invisível. Por exemplo, gerente de produção, nível de retrabalho. Digamos que todo dia, para cada 10 serviços que você entrega, 4 volta para refazer. Quem que está pagando essa conta? Será que tem alguém vendo quem que está pagando essa conta? É o que o Thiago fala sempre, né? São os custos invisíveis. Thiago, dá um exemplo ou alguns exemplos. Trabalho entrou.
está em produção. Agora não depende mais do dentista. O dentista fez a parte dele. Mandou a moldagem, mandou o registro mordido, escaneamento, a malha está fechando, está tudo certinho. Tem informação de cor, nome e sobrenome do paciente, vamos colocar para produzir. Aí tem o que nós falamos de gargalos internos de produção. Dá alguns exemplos desses gargalos que a gente encontra aí no dia a dia, Tiago, por favor. Bom, alguns gargalos que podem acontecer aí. Você falou que deu tudo certo com o dentista, mas mesmo assim eu vou incluir aqui. Ainda pode ter o problema na triagem, né? Porque existe o gerente, igual, por exemplo, no próprio Dental Fix, lá são três, né? Tem o técnico, tem o de produção e tem o administrativo. Mas pode ser que no seu caso aí você tenha só um gerente de produção e que faz a parte técnica também. E aí ele vai fazer a triagem para poder avaliar se aquele trabalho pode ser produzido, mesmo que tenha todos os itens. E isso é um gargalo também, né? Mas deu tudo certo, foi para frente, entrou lá para o setor de preparação, por exemplo, né? No setor de preparação, é muito importante a gente prestar atenção nos procedimentos operacional padrão, né? Então, quando a gente tem um gerente de produção andando pelo laboratório, ele consegue conferir a qualidade do gesso, a quantidade de bolhas que está dando naquele gesso, ou se não está dando bolha. Se você usa lá, por exemplo, troquéis alveolares, né? Porque você faz feldspática sobre refratário, ele consegue conferir a adaptação, né, daquele alveolar. Se for, por exemplo, você fizer sobre giroforme, para ver se está fazendo com a técnica correta e está encaixando direitinho, porque se não encaixar, um dos troquéis não encaixar direitinho, está errado. Estou falando que o gerente de produção tem que conferir cada parte da etapa do gesso? Não, mas ele vai fazer ali por lote, né? Pegou um trabalho que está errado, já vai entender aquele problema, vai medir aquele problema e vai agir em cima daquilo lá, ou comunicar a pessoa que vai agir em cima daquilo, né? Mas tudo bem, deu certo, passou pelo gesso, está tranquilo, foi lá para o CAD, por exemplo, para poder fazer escaneamento. Quando a gente fala que o gerente de produção, ele é o Scrum Master, né? Ele é o guardião dos processos e das regras do laboratório ali, ele tem que continuar olhando se está tudo certo e rodando dentro do CAD. E outra coisa, a comunicação entre esses setores. Porque, por exemplo, pode acontecer muito do laboratório os próprios funcionários passarem de um setor para o outro. Então, eu estou no gesso aqui, eu vou decidir se eu vou passar para o CAD ou se eu vou passar para a cerâmica com base no meu conhecimento empírico ou com base no meu conhecimento das regras do laboratório, né? O gerente de produção, na verdade, ele já centraliza isso, né? Ali na hora de distribuir o trabalho, ele já fala que trabalha para quem, o que tem que ser feito, como que vai ser feito, e aquilo está organizado. Então, isso diminui muito alguns gargalos que podem acontecer durante a produção. Ali no próprio CAD, vamos colocar um exemplo aqui prático, né? Tem um trabalho que é urgente para ser executado. Tá? A pessoa do CAD está fazendo ali o trabalho, está terminando o trabalho A e o trabalho B é urgente. O gerente de produção ele pode vir aqui, intervir e falar, olha, para esse trabalho, porque esse aí ele tem prazo de 2, 3 dias e executa esse aqui primeiro. Por quê? Porque o cara do CAD está acostumado a executar e não em pensar em qual trabalho é o que tem prioridade. Porque ele não tem acesso a todas as informações que o setor administrativo, como quem tem o gerente de produção, tem, né? Então ele consegue intervir para poder reorganizar isso durante a produção para impedir que tenha que tenha atrasos, né? Outra coisa que pode acontecer é verificar a qualidade do trabalho que está saindo do CAD para a cerâmica. Chegou lá na cerâmica, está tendo muita reclamação do ceramista que está faltando espaço, por exemplo, ele pode intervir e ou ele mesmo direcionar a equipe de CAD para algum tipo de treinamento ou comunicar a pessoa que vai ser responsável por trazer essas mudanças aí, essas melhorias de capacitação dentro dos setores. Bacana. E a gente já falou de vários gargalos, sem contar aquele problema de comunicação, você falou aí muito bem do CAD, né? Entre o cadista e o ceramista. Ontem nós tivemos uma reunião à noite aí com um cliente lá do Recife, um abraço lá para o Daniel Farinha. É impressionante, às vezes soluções simples, né? Ele falou assim, não, lá eu tenho 2 cadistas e 2 ceramistas. O que eu fiz? Eu mudei o layout e coloquei um ceramista impar trabalhando na bancada assim ao lado de um cadista. Então, se tem que resolver algum problema de anatomia, eles já estão ali conversando na hora, não estão distantes, não estão. Então, assim, ele consegue ter essa dinâmica. Às vezes, soluções simples. E pensando assim em soluções, o gerente de produção não é simplesmente, por exemplo, eu tenho um laboratório, 10, 15 funcionários e eu quero colocar. Então, eu vou pegar alguém da bancada e a hora que não tiver serviço para ele aplicar, eu vou colocar lá para fazer a gerência de produção.
Erro X, não faz isso que só vai dar, vai dar M. E segundo, o gerente de produção tem que ter um plano de trabalho. O plano de trabalho do gerente de produção é o fluxo de produção. Quem cria o fluxo? Você. Você que conhece, você que montou o laboratório, ou através de uma consultoria, dependendo da complexidade que você tem, é um fluxograma. E tem que ter uma lógica de entrada e saída de serviço. Exceção não pode ser a regra. Exceção sempre vai existir, mas ela não pode ser a regra. Ah, entrou um serviço, entrou uma moldagem. O que eu faço com aquela moldagem? Para que direção que ela vai? Entrou um arquivo, veio através de e-mail, Dropbox, não importa. Como que eu faço isso? Vai primeiro para quem? Depois passa para quem? Define esse plano de trabalho. Tá? O que acontece, Thiago, se pegar lá, o gerente de produção, vamos falar já em perfil, né? Como que é o perfil ideal do gerente de produção? Eu vou pegar alguém bom de bancada e a hora que não estiver aplicando vai fazer a gerência de produção. O que vai acontecer, Thiago? Nossa senhora. Aí vai ficar uma confusão danada e provavelmente você vai perder esse funcionário, que ele vai ficar maluco e vai querer sair do laboratório, né? O que você falou aí, Kogut, é muito importante da gente entender, né? Se o nosso gerente de produção é o guardião das regras do laboratório, quer dizer que ele tem que ter regra, né? Se o laboratório não tiver regras, não tem como ele ser guardião daquelas regras. Então, guardião de nada, daí. Guardião de nada, exatamente, ficar ao léu, né? Então isso é muito importante da gente entender. Por quê? Laboratório de prótese tem a mania de trabalhar com as regras empíricas, sempre empírico. Todo mundo sabe tudo que tem que ser feito aqui, a gente já conversou, não deu nenhum treinamento, não passou nenhum manual, não passou nenhum POP, não passou nenhum fluxograma, mal conversou, só falou, você é ceramista? Então senta lá e faz. O trabalho é chegar para você, você aplica cerâmica, né? Isso aí acontece, é muito comum, né, dentro do laboratório de prótese. Então é muito importante que você defina quais são as suas regras, quais são as regras do seu laboratório, né? Ah, não, Thiago, nossa, mas espera aí, como é que eu vou definir essas regras? Vou fazer um livro gigantesco que ninguém nunca vai ler? Bom, pode ser, você pode fazer isso também, nada impede de você fazer isso, na verdade é um a mais, né? Mas você tem que ter um fluxograma, pelo menos um fluxograma básico, dizendo, olha, quando o trabalho entra sem data, o que eu tenho que fazer? Quando o trabalho entra sem informação, o que eu tenho que fazer? Depois, ele vai para qual setor? Desse setor, ele passa para qual? E depois para qual? Pelo menos fazendo isso, o menor que você conseguir fazer para definir as regras básicas, né? E nesse fluxograma, defina pelo menos alguns procedimentos operacionais padrão para poder facilitar a vida da sua equipe. Por quê? Primeiro, se a sua equipe produzir esses procedimentos operacionais padrão no formato de vídeo, por exemplo, primeiro que você está reforçando a autoridade do seu funcionário e segundo, que você está tendo a oportunidade de ver se ele está fazendo o processo certo ou não, né? E aí, com isso, o seu gerente de produção tem uma ferramenta para poder falar, olha só, eu espero que vocês me entreguem isso aqui, especificamente. Da mesma forma que, quando você define regras claras para a parte macro do seu laboratório, você pode chegar e falar para o seu gerente de produção, é isso que eu espero de você, né? Então é muito importante a gente ter essas regras bem definidinhas. E, Kogut, você falou sobre perfil do gerente de produção, né? Quando eu penso em perfil de um gerente de produção, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a questão de ser organizado. Ele tem que ser muito organizado, ele não pode ser aquela pessoa bagunceira que não sabe o que está acontecendo, que trabalho que está entrando, que trabalho que está saindo, não. É aquela pessoa que normalmente sabe de cabeça onde estão todas as caixas, né? O software de gerenciamento de produção está ali única e exclusivamente como uma ferramenta para ajudar ele a controlar o que for necessário, né? Então, essa parte, bom, o Kogut saiu ali, mas deve ter caído na internet, daqui a pouco ele está voltando, eu vou continuar falando, gente, que eu falo muito mesmo. Então, esse gerente de produção aí é um dos perfis que é muito importante para ele ter ali, é essa questão da organização. Não adianta você ser gerente de produção sem ter nenhum tipo de organização. O William falou bem aí, né, William? O fluxograma é um dos 10 mandamentos aí de ter uma empresa organizada, né? Inclusive, eu posso falar que é um dos 7 mandamentos, pelo menos, da metodologia to go. Então, é você ter um gerente de produção é uma das regras, você ter um fluxograma faz parte de uma das regras. Por quê? Porque um anda aliado ao outro, né? Você tem que dar algum tipo de embasamento para o seu gerente de produção conseguir também entender o que ele tem que fazer, até onde ele pode cobrar das pessoas, até onde ele pode fazer alguma coisa, né? Isso tudo aí é muito importante da gente entender.
Vamos pensar aqui qual que é uma outra característica que é importante para o gerente de produção. Energia. E aí, Kogut? Voltei, né? Bem-vindo de volta. Tava com saudade já. A internet hoje tá terrível. Mas vamos lá, Thiago. Perdi alguma coisa aí? Você está falando sobre o perfil do gerente de produção, né? Conclui, por Não, favor. você ficou fora por aproximadamente 1 minuto e meio, então eu devo ter falado umas 2 milhões de palavras, do jeito que eu falo rápido. Não, eu falei sobre a característica que tem que ser organizado e agora eu estava vendo para a segunda característica, que é ter energia, né? Não adianta você ter um gerente de produção que é aquele morto que toda vez fala assim, nessa mesma tonalidade, e não consegue cobrar as pessoas porque ele mesmo não gostaria de estar ali, né, Kogut? Ele tem que ser uma pessoa com energia de verdade e que na hora que ele vai cobrar a pessoa tem que entender que, opa, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, né? Não é porque ele está mandando, não é porque ele é um superior, mas porque ele está com uma energia tão positiva de executar aquele trabalho que ele está junto ali, olha, isso aqui é para nós, isso aqui é para o nosso time, né? A Elaine Amorim, que foi gerente de produção aí do Murilo Calgaro por 10 anos, né? É um excelente exemplo de um gerente de produção com energia, né? Na verdade, até hoje aí nas nossas consultorias, toda vez que a gente começa a consultoria, já chega ela, bom dia, gente, toda feliz, né? Isso já muda a energia da reunião. Então, a mesma coisa acontece no laboratório. Tem que ter uma energia muito forte, né? Saber cobrar na hora de cobrar, da forma correta, ter posicionamento, acho que é uma terceira característica muito importante, posicionamento, né? Aquele cara que na hora de errar, ele erra com certeza. Ele sabe o que ele está fazendo, mesmo sem saber. Então, é muito importante que ele, vamos lá, que ele tenha energia, que ele seja organizado, que ele tenha posicionamento, mas para mim a mais importante de todas, Kogut, para fechar a conta aqui, ele tem que saber seguir regras. É impossível você conseguir fazer as pessoas seguirem regras se você não segue. Então, pelo menos 4 características fundamentais que eu consigo visualizar aí para um gerente de produção são essas. Eu diria, Thiago, que ele tem que ter liderança, ele tem que conseguir se posicionar perante os clientes, se posicionar perante a equipe. Se posicionar não é ser rude, ser grotesco, não. Se posicionar é saber entender, né? Ter essa habilidade de entender o que está acontecendo e atuar, se posicionar no sentido de contribuir, tanto com o cliente, que está precisando daquele serviço, que precisa muitas vezes ser até orientado, porque é impressionante, gente, como via de regra, tá? Com algumas exceções, o dentista ele não conhece o fluxo laboratorial. E o gerente de produção, ele é o interlocutor entre o laboratório e fluxo clínico e laboratorial. Ele tem que conseguir fazer essa interlocução. Muitas vezes você tem que preparar essa pessoa. Então, o ponto fundamental que nós comentamos aí são as regras. Tem que ter as regras estabelecidas através do fluxo, definir como que é o nosso fluxo, como que é o nosso modelo de negócio, modelo de trabalho, o que a gente aceita para a produção, o que a gente não pode aceitar, porque a gente não tem capacidade de entregar, quais são os prazos, qual é o limite de cada um em cada setor. Então, ele tem que ter isso muito claro. Então, tem que ser uma pessoa sênior. E aí tem que saber remunerar essa pessoa. Pô, mas como que eu vou remunerar? O cara não aplica nenhuma... não produz nenhum dente, ele só fica olhando o processo. Como que eu remunero? Tá? Então você tem que saber, tem que estabelecer um plano de remuneração com base em quê? Com base em alguns fatores, como por exemplo, pedidos finalizados, índice como nós falamos agora, do lead time, dos clientes em fase de abandono, são todas Repetição. métricas, índice de repetição. Tá? Então ele tem que ser, e outra, não pode ficar na bancada. Se ele ficar na bancada, estraga, desmonta todo o processo. Por isso que tem um momento certo, até um certo nível por exemplo, mas Kogut, eu tenho 3 funcionários. Preciso ter um gerente de produção? Precisa, você. Você vai ser o gerente de produção por um determinado período. Depois, na medida em que você crescer, você vai preparando alguém para fazer isso. Até porque, Kogut, não adianta você contratar uma pessoa para exercer uma função que não existe no seu laboratório. Ela tem que existir antes de chamar uma pessoa para lá, né? Exatamente. Você tem que criar, você tem que estabelecer essa função que é fundamental. Vocês vão ver quem tem, passou pela consultoria, ou já tinha desenvolvido essa função do laboratório. A diferença é onde separa. O laboratório ele tem uma fase que eu chamo a fase da crisálida, né? Lagarta, casulo, borboleta e alça-voo, ou cai e é devorado, né? Então, é assim, enquanto você tem lá, está sozinho, tem 1, 2, 3 funcionários, você conhece cada cliente,
Você não precisa nem de ordem de serviço, ele manda a caixinha, você até já, só de olhar para a caixinha, você já sabe qual que é o paciente, o que, que tem que fazer e tal. Mas agora imagine você recebendo 30, 40, 50, 100, 300 trabalhos por dia, como nós temos aí clientes que nós atendemos. Se você não tiver isso no seu planejamento, se você não tiver uma organização desse planejamento, o que era para ser uma empresa vira um caos. O que era para ser uma profissão rentável e gostosa fica uma profissão até rentável, mas fica desprazerosa, não tem gosto de ir para o laboratório na segunda-feira. Isso é a pior coisa, é o nosso sentido maior de lucro. E chegando aqui nos instantes finais, aqui, Thiago, eu queria aproveitar, porque muita gente que nos segue, que nos ouve, e até faz agenda conosco aqui as interativas, as consultorias gratuitas que a gente faz online todos os dias, né, Thiago? Mas tem gente que ainda não acha, ó, agora não está no meu momento ainda, não quero, não posso fazer uma consultoria, mas pode fazer o nosso curso de gestão lucrativa para laboratório. Eu vou falar um pouquinho desse curso e depois eu gostaria que o Thiago repetisse, reforçasse para vocês que estão aí, como que vocês podem participar. Nós estamos falando hoje, nós estamos aqui no dia 21 de outubro de 2021, porque depois a nossa live vai ficar, o nosso podcast vai ficar no ar, né, o episódio número 110. Beijo grande, amor da minha vida, a doutora Natácia Romeu acabou de entrar. Então, deixa eu falar um pouquinho desse curso. Esse curso nós preparamos com muito carinho, gente. Não é um curso que surgiu do nada. Esse curso ele começou a ser construído há 30 anos atrás. Porra, Kogut, há 30 anos atrás você estava fazendo um curso de gestão lucrativa para laboratório? Lógico que não, né, o ser humano. Mas há 30 anos atrás foi a primeira vez que eu me interessei e comecei a aprender a fazer consultoria em pequenas empresas. Eu trabalhei como parceiro do Sebrae no projeto Empreender, depois trabalhei em grandes companhias multinacionais, trabalhei dentro e fora do Brasil, e já há muitos anos dentro da odontologia, eu comecei a observar um fenômeno dentro da odontologia do Brasil, que é o seguinte: eu tive a oportunidade, tá, de conhecer protético, de conhecer dentista, de conhecer professores, universidades de odontologia ao redor do mundo. Tive essa oportunidade no ambiente corporativo, participar de grandes congressos, representar o Brasil em algumas situações. E uma coisa que me deixava alegre era que ver assim brasileiros representando, sempre quando eu estava no metrô, lá em Estocolmo, lá em Frankfurt, sempre encontrava um brasileiro aí, nessas épocas aí de congresso. Hoje são todos nossos amigos. E eu via o quanto que o Brasil é respeitado lá fora, né, pela sua função, pela sua estética. E daí eu voltando e vendo como que a gente é fraco em gestão dentro da odontologia. Eu falava, meu Deus do céu, né? São coisas assim, será que não tem jeito de fazer, de construir algum modelo que seja aplicado numa empresa de 2 funcionários, de 3 funcionários, de 10 funcionários? Então a gente começou a construir isso, tá? Junto com o Thiago me trouxe uma visão muito pragmática de processo, porque ele tinha um laboratório de prótese de uma produtividade absurda, com um funcionário, fazia 400 elementos de subestrutura, eu constatei isso quando a gente se conheceu, e daí ele tinha, com essa visão empírica e pragmática, mas seguindo as regras que ele mesmo estabelecia, aí nós pegamos, juntamos toda aquela teoria, tudo aquilo que a gente já tinha aplicado em grandes e pequenas empresas, com a expertise do Thiago, a gente transformou numa coisa que a gente consegue aplicar. A gente aplica hoje através da nossa consultoria, através da nossa assessoria, e daí a gente conseguiu modular em 4 dias de curso, trazendo o que é o essencial disso daí, né? No primeiro dia, o que é gestão e administração dentro do laboratório. Ah, Kogut, mas eu marco tudo num caderno aqui e tal, então você já faz administração. Agora, você agrupar essas informações para tomar decisão, aí você está começando a fazer gestão. Então, a gente começa, faz uma análise tributária, agora está chegando o final de ano, meu Deus do céu, meu contador ligou pedindo nota, pedindo isso, pedindo aquilo. Gente, eu estou tendo uma média de 2 reuniões por dia com contabilidade, com contadores de todo o Brasil do laboratório, por conta desse problema de enquadramento fiscal, de querer organizar as suas situações, tá, nesses laboratórios. Então, a gente vai abordar esse problema, como que está a receita hoje, a gente já tem notícia aí de até amigos nossos recebendo notificações, vamos evitar isso. Como que você estabelece um plano de gestão que é tão simples e dá tanto impacto e que dá gosto de ver. Então vão ser 4 dias transformadores, vai ser
online, mas ao vivo, 9, 10, 11, 12, das 19, para não atrapalhar a tua produção, das 19 até as 21 horas, se estourar um pouquinho das 21, tudo bem. São pouquíssimas vagas, já temos aí mais da metade preenchidas, tá? Então, assim, a gente quer, de fato, fazer uma jornada de transformação nessa primeira semana, nessa segunda semana de novembro. Trazer o mínimo que, com certeza, depois de cada encontro, nesses 4 dias, já vai mudar um pouquinho a visão, o conceito, toda essa experiência, não porque a gente estudou, não porque a gente se formou na faculdade A, B ou C, não porque a gente teve laboratório ou tem laboratório, não é por conta disso. É por conta dessas 109 consultorias, gente. Vocês não têm ideia da riqueza que a gente encontrou nas 5 regiões do Brasil, em quase todos os estados do Brasil que eu tive circulando junto com o Thiago, no chão de fábrica, no chão de laboratório mesmo, vendo o que acontece, quais são os problemas de relacionamento com equipe, com fornecedor. Então, assim, e a gente conseguiu traduzir isso num curso que, de fato, vai mudar a visão. Tá? Vai mudar a visão. Então, não deixem de ir lá. Tem uma entrevista de pré-seleção. Por quê? Porque a gente quer um grupo minimamente nivelado. Em que sentido? Primeiro, no sentido de ter esse brilho no olho. Não, eu trabalho na prótese e eu quero fazer uma virada aqui, uma guinada aqui no meu laboratório. Primeiro isso. Segundo, você tem que ter um computador, você tem que ter lá umas ferramentas básicas para navegar naquilo que a gente vai passar para vocês. Então eu faço questão de ter essa entrevista, vai ser um network fantástico. Tem pessoas aí que são conhecidas no Brasil inteiro e estão já inscritas aí nesse curso, né? Então vai ser uma troca de experiências fantástica. E, Thiago, encerrando agora a nossa live podcast, de novo, estamos no dia 21 de outubro de 2021, o curso vai acontecer, as inscrições vão encerrar na semana que vem, e o curso vai acontecer nos dias de 9 a 12 de novembro de 2021, das 19 às 21 horas. Quem quiser se inscrever, como é que a gente faz agora? Encerrou a live, qual que é o próximo passo, Thiago? Você pode acessar k2go.com.br/curso Gestão Lucrativa ou entrar em @comunidade K2Go e clicar no link da bio, que você vai ver todas as informações, inclusive o que vai acontecer nesses dias todos. Já vai conseguir baixar um e-book gratuito para começar a entender mais sobre o assunto antes mesmo do curso e já vai agendar essa entrevista com o Kogut para poder conversar um pouquinho, fazer esse networking e entender se é o seu momento de fazer esse curso, que a ideia dessa entrevista é essa, é entender se é o seu momento de fazer esse curso, e é muito importante mesmo nivelar todo mundo, né? E além disso, Kogut, eu queria convidar todo mundo, lembrando que, né, não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Tira um print dessa tela aqui, se você gostou da live, se você gostou das informações que a gente trouxe, posta no seu stories, marca todo mundo aí, marca o @Thiago Kempen, o @Kogut_K2Go, o @Comunidade K2Go, marca aí que a gente vai compartilhar e manter essa grande rede aí de contatos para todo mundo se inspirar. Por que que a gente está falando isso? Porque qualquer um que vê no seu stories pode entrar na comunidade K2Go e assistir novamente esta live aqui na nossa parte de vídeos, ou pode entrar no nosso YouTube e assistir essa live acelerada, por exemplo, ou em velocidade reduzida, quantas vezes quiser, ou pode ouvir no formato de podcast, no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, ou então, Kogut, para quem aí tem Android, eu convido você a baixar o nosso aplicativo K2Go. Lá você tem acesso à nossa rede social, à nossa comunidade, né? Todos os nossos cursos gratuitos e também consegue ouvir esse podcast aqui e a qualquer momento que quiser no celular. É isso aí, gente. Um dia escutando aí desses vídeos aí, que eu sou fanático em assistir aula no YouTube, né, de diversa natureza. Hoje, inclusive, tem uma aula, encerrando aqui essa live. Um dia escutei o Dr. Laí Ribeiro falar o seguinte, não sei se é dele a frase, mas eu escutei ele falando, né, que se você não tem tempo de cuidar da saúde, você vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, eu parafraseando o Laí, em homenagem até a ele, eu digo o seguinte, se você não tem tempo para cuidar da gestão, você vai ter que arranjar tempo para cuidar dos problemas decorrentes da falta dessa gestão.
Então aproveite, tem o curso, tem os conteúdos gratuitos, gerente de produção, pensa nisso, esperamos. Se querem mais dúvida, mas não entendi bem aquela parte e tal, manda um direct. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai lá e interage com vocês. É isso aí, gente. Sempre. É Um isso aí, abraço. pessoal. Um abraço.